Olá, povo de Troia! Tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo do canal Codex. A ideia do canal é poder compartilhar com vocês um pouco das minhas leituras em relação ao que eu gosto em literatura. Claro que eu não podia estrear o canal sem ser com Gabriel Garcia Marques. Não vou começar com um livro convencional dele, vou começar com esse aqui, que tem todos os contos do Gabo, não sei se dá para ver aí. Como ele é um livro um pouco extenso, pois detém todos os contos do Gabriel Garcia Marques, eu vou ter que dividir esse daqui na reunião dos próprios livros que tem nessa coleção. E eu vou começar pela última reunião de contos do Gabriel Garcia Marques, que são os 12 Contos Peregrinos. Antes de fazer isso, vale falar um pouco sobre o Gabo aqui, pois ele escreve numa temática que é conhecida pela grande maioria como realismo mágico, ou realismo fantástico. Confesso que para mim, ambos os nomes são maravilhosos, e é por isso que eu sou apaixonado por esse autor. O Gabo, na introdução desse livro, 12 Contos Peregrinos, explica um pouco por que 12 contos e por que peregrinos. Uma das explicações interessantes que vale a pena conferir na introdução do livro é que o Gabo conta que teve a ideia, para reunir esses contos depois de um sonho que ele teve. Olha só, a própria história dos contos já é uma história fantástica. Ele sonhou com o próprio enterro e que havia vários amigos dele ali reunidos da América Latina, amigos que ele não via faz tempo, amigos que ele adora. Ele estava vendo o próprio enterro ali, ele estava presenciando. E aí os amigos choraram a morte dele, lamentaram tudo, cantaram, estavam reunidos e eles começaram a ir embora. Aí o Gabo decidiu ir embora junto com eles. Nesta hora, no sonho, a morte o parou e disse: não, você não vai, você morreu. E o Gabo conclui dizendo assim: isso é morrer, é não poder nunca mais se reunir com os seus amigos. Então esses 12 contos é um pouco sobre a solidão do que é ser latino-americano em um país estrangeiro. Estar fora da América Latina, estar nesse desencontro com o seu próprio povo. E esses encontros e desencontros com outros povos ao redor do mundo. O que é o latino-americano e o realismo fantástico latino-americano dentro dessa concepção. Alguns consideram esse o melhor livro de contos do Gabriel Garcia Marques. Eu gosto de muitos outros, mas tenho que reconhecer que essa reunião de contos é fantástica, em todos os sentidos. Bom, chega de enrolação, vamos falar então dos Contos Peregrinos do Gabo. O primeiro deles se chama Boa Viagem, Senhor Presidente. É um conto um tanto político. Qual é a base desta história? É a história de um presidente que está no exílio na Europa, pois o país dele sofreu um golpe militar e está sob uma ditadura. Esse presidente está fazendo um tratamento de saúde no hospital. Ele está muito doente mesmo. E aí o que acontece? Quando ele está saindo do hospital, ele encontra um rapaz, que ele pensa que é um dos espias lá do país dele, que veio para matá-lo e tal. E aí esse rapaz se revela para ele dizendo que não, que ele é do país dele sim, mas que ele é um partidário dele e que ele é a favor das causas do presidente. E aí começa uma estranha amizade entre o rapaz e esse presidente. O rapaz convida ele para ir jantar na casa dele, mostra para ele uma foto dos tempos dele de militância a favor do presidente. No entanto, nada nas histórias do Gabo nunca é exatamente o que parece. Uma trama de mistérios, falcatruas, sentimentos e debates vai se desenvolvendo ao desenrolar do conto. É um conto denso, extremamente denso e interessante. No entanto, ele é fácil de ler, ele vai se desenrolando ali aos nossos olhos. É um conto muito interessante mesmo. Um dos pontos altos é o momento em que o presidente aceita ir jantar na casa do rapaz e lá os dois estão sentados e começam a debater sobre a existência ou não de Deus. É muito interessante tanto a visão do presidente quanto a do rapaz em relação a isso. E é nesse momento que o presidente fala uma das coisas que choca toda a história. Ele diz, sem um mínimo de modéstia, que a pior desgraça que podia ter ocorrido ao país dele foi ele ter sido eleito presidente desse país. O próximo conto se chama A Santa. Conta a história de um homem, mora na Europa. O conto não começa exatamente assim, mas conta a partir do momento dele na Europa. E ali então ele está numa sala com os amigos, todos tocando instrumento e tal. E um dos amigos vê ele com uma caixa de instrumento e pergunta se aquilo é um violoncelo, aquela caixa gigante que ele carrega com ele.
O rapaz, então, esse homem então tira, né, põe essa caixa em cima da mesa e abre na presença de todos. E dentro dessa caixa não tem um instrumento, tem um corpo de uma menina. Esta menina, segundo o homem que carrega este corpo, esse caixão que parece uma caixa de instrumento, é uma santa, que lá no cemitério da Colômbia ela não deteriorou. O corpo dela permanece intacto, mas não é que ela mumificou, não. Ela não se decompôs em nada, ela permanece linda, ela permanece perfeita. E ele está na Itália porque ele quer um encontro com o Papa para pedir para o Papa o processo de canonização desta menina, desta santa perfeita que ele tem lá para provar. Os amigos ficam muito impressionados, mas dizem que é muito comum pelo mundo pessoas que não se deterioraram e que nem por isso todas foram declaradas santas. No entanto, quando ele vai visitar alguns museus, ele percebe que essas múmias estão ressecadas, não está igual ao que foram sepultadas e tal. Esta menina, pelo contrário, ela continua idêntica, parece estar viva, mas está morta. É aí então que um dos amigos tem a ideia de falar para ele de que um modo, né, de talvez acelerar esse processo de canonização da menina, já que ele passa por muita burocracia, é difícil encontrar com o Papa, alguns escutam a história dele, mas ignoram, tal, ele passa por um processo burocrático terrível. Uma das ideias que o amigo dá é, e se ela levantasse, se ela fizesse algo diferente de todos, se ela levantasse do caixão, se ela ressuscitasse, isso sim apressaria o processo de canonização. Num dia preso dentro do quarto, o homem abre o caixão, olha para a menina e pede para que ela levante-se e ande. E aí é fascinante o rumo que o conto começa a tomar, né? Gabo tem um respeito muito grande pelo leitor quando ele escreve essas histórias. Ele não tem a ideia de impor a você essas histórias. Ele tem a ideia de apresentá-las e por muitas vezes permitir que você também seja um coautor da obra e que você entenda o conto de A Santa. O próximo conto que eu quero compartilhar com vocês é O Avião da Bela Adormecida. Esse conto cheio de graça, humor e um certo ali erotismo apaixonado, né, como dizem os castelhanos, é fascinante. Conta a história de um homem, dá-se a entender a certo ponto que é o próprio Garcia Marques, que está num aeroporto, e aí ele vê nesse aeroporto uma das pessoas mais belas do mundo, a mulher lindíssima, com certeza, segundo ele, a mulher mais bela que ele já viu na vida. No entanto, essa mulher nem dá bola para ele, nem olha para ele, realmente é uma mulher muito bonita. E aí ele fica um tempo ali preso no aeroporto, e a descrição dele no aeroporto é fascinante. E ele consegue então se sentar ao lado da Bela Adormecida, que ele vai chamar de Bela Adormecida depois. Ele pede uma bebida tal, e ela pede um copo com água, mas ela nem fala com ele, ela mal olha para ele. Enquanto a comissária de bordo está trazendo a água, ela toma um grupo de comprimidos, né? Toma esse grupo de comprimido e bebe a água, né? Para poder descer os comprimidos. Uma poltrona do avião e dorme. Chega um momento durante o voo que ele fica observando ela dormindo, ele fica imaginando ela, fica, né, projetando coisas ali com ela, é bem interessante o conto. E aí é um momento de turbulência terrível, 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 terrível. Ele corre, porque ele estava fora, né, para ficar ao lado dela, ali está próximo dela novamente, e ela continua dormindo. E aí começa a passar uma suspeita pela cabeça dele. Se as pílulas que ela tomou foi mesmo para dormir ou para morrer. O conto tem um desfecho extremamente interessante e nos convida e nos desafia o tempo todo a entender esse realismo mágico construído no cotidiano, no dia a dia. É isso que me torna apaixonado pelo realismo mágico. O próximo conto se chama Me Alugo para Sonhar. Conta a história de uma mulher, né? O conto já começa com a morte dela, então é interessantíssimo como ela morre, e a marca registrada dela era um anel em forma de serpente com olhos de esmeraldas. É interessantíssimo isso, né? E o que essa mulher fazia da vida? Ela se alugava para sonhar. Quando pequena, ela teve um sonho, né, uma premonição com o irmão, que o irmão morria afogado. E a mãe não queria mais deixar o irmão, né, ir nadar, tal. O irmão ficou furioso, mas ela também interpretava os próprios sonhos. E aí ela diz o seguinte: mas o problema dele não é nadar. Esse sonho tem outro significado. Ele não pode comer doce. No entanto, o irmão dela tem só 5 anos.
Proibir uma criança de 5 anos de comer doce é muita crueldade. Claro que o menino acaba comendo doce escondido, e aí o que ele acaba acontecendo? Ele se engasga e morre. Ela é mandada para estudar então fora do país, na Áustria, né? E ali ela vai estudar música, tal, ela parecia uma soprano, o Gabo conta que ela era peituda, tal, bonitona. O Gabo é muito detalhista em relação às mulheres, sempre. E aí o que acontece? Ela passa numa daquelas casas de luxos da Áustria e ali ela bate numa porta e pede emprego. Né? O pessoal da casa pergunta o que ela faz, o que ela sabe fazer, e ela diz: eu sonho. E aí então ela passa a morar na casa em troca de sonhar para as pessoas da casa, ter essa premonição do que acontece na casa. E ela vai ganhando grandes poderes dentro da casa, até se tornar basicamente a senhora da casa. No entanto, o auge do conto não é isso. O auge do conto é um encontro entre essa vidente e o poeta Pablo Neruda. É fascinante o auge do conto. Vale a pena ler esse conto e ver um pouco do realismo fantástico do cotidiano novamente sendo demonstrado pelo Gabo. O próximo conto se chama Só Vim Falar ao Telefone. Confesso que esse também eu tive que ler mais de uma vez para ter uma conclusão em relação a ele. Basicamente, qual é a estrutura desse conto? Conta a história de Maria, uma mexicana, que mora também ali, né, em Barcelona. E aí o que acontece? Ela tinha um carro de aluguel, ela guardava lá numa garagem e tal. E ela era casada, ela vivia, né, melhor dizendo, com um mágico chamado Saturno. No entanto, ela tinha um relacionamento muito conturbado com o Saturno. Por quê? Porque ela havia deixado um homem por ter se apaixonado pelo Saturno. E esse homem com quem ela estava antes do Saturno, ela havia deixado outro para ficar com ele. Será que eu me fiz entender? Então, e o Saturno era muito inseguro em relação a isso. Ele tinha medo que qualquer dia ela pudesse deixá-lo também para ficar com outro homem. E aí então, um dia estava chovendo, armando uma tempestade terrível, e a Maria vai para se encontrar com o Saturno, só que ela esquece as chaves do carro em casa. Chega lá na garagem, ela está sem as chaves do carro, né, no lugar onde ela deixava o carro lá. E ela acaba pegando carona num ônibus, por causa da chuva, tal, terrível. E aí o que acontece? Ela não sabia, mas esse ônibus estava indo para um sanatório de loucos, né? Ela acaba trocando de lugar ali com uma mulher, ela desce no sanatório, pede para usar o telefone, eles deixam ela chegar ao lugar onde tem algo parecido com o telefone e prendem ela como se ela fosse louca. É terrível a burocracia que essa mulher passa por viver dentro desse hospício. É terrível o tratamento dela dentro desse hospício, né? Até acontecer ali uma rebelião, umas cenas de lesbianismo. O Gabo deixa isso muito claro. Ele leva o ser humano na sua essência, ele não disfarça o ser humano de nada, né? E a Maria tem a fixação de falar assim: olha, eu só vim falar no telefone, eu não sou louca, tal. E o médico: claro, você não é louca. Não, imagine. Você só precisa falar no telefone, e trata ela como louca. Enquanto isso, o marido, Saturno, acha por vezes que ela o abandonou. E acha que ela foi embora com algum amante, ou que ela voltou para o antigo marido, né? E aí acontecem encontros e desencontros, até o momento em que ela e Saturno vão voltar a se reencontrar. E aí o conto toma uma proporção muito adulta. É muito interessante a ótica do Gabo sobre os relacionamentos pessoais, sobre a insegurança do ser humano em relação a si mesmo, né? E esse realismo maravilhoso é demonstrado novamente aí. Um outro conto do Gabo que chama muito atenção também é Os Espantos de Agosto. Confesso que esse conto me dá um pouco de medo. É um grupo de amigos, né, que vai visitar um outro grupo de amigos na Itália. Eles têm 2 filhos, esses que vão visitar. E aí esses amigos dele moram num castelo, né, que ele comprou um castelo lá. E nesse castelo aconteceu um crime, há muitos anos atrás. No entanto, dizem que à noite dá para ouvir os gritos das pessoas envolvidas nesse crime. E que até por vezes a reprodução do crime pode acontecer. E que os fantasmas ainda estão presos nesta casa. As crianças ficam muito curiosas e querem ver o que está acontecendo. No entanto, os pais são muito céticos. Eles não acreditam nessa história de fantasmas e de que assombração que ficam presas em castelos. Acham que isso é para vender alguma coisa ou mesmo para atrair turistas para a ilha onde eles estavam, né? Até amanhecer o dia seguinte. E aí, vale a pena ler o conto para saber o que aconteceu. É um conto assustador do Gabo. Vale a pena ler.
Um outro conto do Gabo que sempre vale a pena comentar aqui é o Maria dos Prazeres. Esse conto, que tem como personagem principal uma brasileira, a Maria dos Prazeres é uma prostituta. E aí então ela está esperando um desses homens escrotos, né, de agência funerária, que vai fazer as medidas dela e do caixão do jeito que ela quer. Quando o homem chega e ela observa, é um homem jovem e muito bonito. Aí então ela fica meio intimidada. Como uma mulher vaidosa, ela pede para ele esperar um pouco enquanto ela se arruma. Ele entra, começa a conversar com ela e pergunta para quem é o caixão. Ela fala que é para ela. Né? O cara acha aquilo meio estranho e tal, e ela fala que ela comprou já um lugar para morrer, que ela vai ser sepultada e tudo mais. Ela tem como um único grande amigo um cachorro. E ela ensina esse cachorro ir todos os domingos até o lugar onde ela vai ser enterrada, para que ele possa chorar em cima do túmulo dela e as pessoas ao redor possam se comover. Um belo dia, ela estava voltando do cemitério, depois de contar lá os lugares onde ela ia morrer, e um carro para do lado dela, né? Tava uma chuva, ela estava toda molhada, um carro para do lado dela e lhe oferece carona. E o destino dela muda completamente. Vale a pena ver o desfecho de Maria dos Prazeres e as premonições dela e a reinterpretação dos sonhos premonitórios de Maria dos Prazeres. O próximo conto se chama 17 Ingleses Envenenados. É óbvio, pelo nome do conto, o que vai por base acontecer. Alguns contos acontecem isso. É a história de uma senhora, viúva colombiana, que o sonho dela é conhecer o Papa. E aí ela faz uma promessa, que no dia que ela fosse conhecer o Papa, ela ia usar apenas o hábito franciscano. Manja aquela roupa franciscana? Ela prometeu que ia usar só aquilo. Depois da morte do marido, os filhos ficam muito comovidos com ela e pagam uma viagem para ela até a Itália para ela poder conhecer o Papa. Só que aí o que acontece? Quando ela passa essa viagem, que ela chega na Itália, ela põe o hábito franciscano, pois já imagina a promessa, né, cumprida ali, que ela vai conhecer o Papa, segundo o que ela pensa. De repente eles olham para o mar assim, à beira da praia, o que eles veem? Um corpo boiando. E o corpo vai se aproximando ali da região do navio, ela fica horrorizada, mas o que mais choca é a reação das pessoas no navio, que parecem não se importar muito com o corpo ali, parece ser tratado como uma coisa comum. Ela acaba indo para uma pousada que ela considera muito decente, mas nesta pousada, num dos andares ao qual ela ia ficar, havia um senhor inglês sentado, e perto dele um outro grupo de ingleses ali, todos sentados, tão bem perfilados que ela chega a dizer que parecem estátuas do mesmo homem ali sentado. E ela se sente mal com essa imagem, e ela pede para ser colocada em outro lugar. O cara avisa ela, ó, se você for colocada em outro lugar, você não vai poder comer no hotel, porque aqui é o único lugar do hotel onde serve comida. E ela acaba abrindo mão da refeição e sendo instalada em outra área ali da pousada, do hotel. Não vou saber de cabeça agora. São 17 ingleses que acabam mortos na história. Mas qual é a relação desta santa mulher com a morte desses 17 ingleses? É uma coisa que vale a pena conferir nesse conto do Gabo. O próximo conto é a Tramontana. É a história de um músico muito bem sucedido latino-americano que ganha reconhecimento lá fora, mas que o tempo todo ele é perseguido por essa ventania terrível que se aproxima dele. Ele conhece uma mulher, uma soprano, que parece ter algum mistério envolvido com ela e esse poder de controlar o vento. Vale a pena. Eu não vou comentar muito sobre esse conto porque ele é um conto muito curto e o que eu falar sobre ele vai ser spoiler sobre qual é o destino dessas personagens do conto. Vale a pena conferir. O conto seguinte, eu confesso que é o meu conto favorito de 12 contos peregrinos, que é o Verão Feliz da Senhora Fortes. Qual é a base deste conto? A base deste conto são duas crianças que a família acabou de enriquecer. São os chamados novos ricos. E aí então, os pais vão em festas sociais, começam a viajar. Como eles ficam muito ricos, eles não querem expor muito que eles ficaram ricos. Então eles fazem uma coisa muito simples. Eles compram uma ilha na Itália. Coisa básica, claro. Nesta ilha ele tem vários servos, né, que os servem ali. As crianças vivem muito livres. E aí eles concordam que as crianças devem ser educadas. Eles não querem nenhuma marca nas crianças de que algum dia eles foram pobres. É aí então que o pai tem a ideia de contratar uma preceptora, ou seja, uma educadora para ensinar as crianças a se portarem na alta sociedade. A senhora Forbes, que fala um alemão muito firme,
é uma mulher muito rigorosa, exigente com as crianças, exige que eles tenham postura. Enquanto os pais vão viajar, frequentar festas sociais, ela fica ali para educar as crianças. Ela é a única, ao que parece, empregada que fica na ilha com as crianças. Todos os outros vão para os lugares ao redor. A senhora Forbes faz exigências quase impossíveis para as crianças cumprirem, para que eles tenham uma educação cada vez mais esmerada, pautada ali nos princípios europeus do que é uma educação perfeita. Um dia ela coloca uma comida, não vou falar aqui qual é, muito nojenta para uma das crianças e obriga as crianças a comerem. Uma das crianças se revolta. Ele se recusa a comer, mas a senhora Forbes impõe que ele deve comer aquilo. Ele acaba vomitando, não consegue comer, ela não se abala, faz ele sair da mesa, ele se arruma, se prepara todo, volta para a mesa e ela manda servir o prato de novo para ele comer. É claro que ele se recusa a comer, eu também me recusaria. A senhora Forbes não se abala, ela declara que ninguém na casa vai comer até que esse menino coma. No entanto, a senhora Forbes não é tão exigente consigo mesma como é com as crianças. O que acontece? Durante a noite, as crianças olham pelo reflexo debaixo da porta, pelo espelho, o chão espelhado, e eles veem a senhora Forbes sair, comer o que quiser dentro da casa, se empanturrar de sobremesas, beber o melhor vinho que o pai deles tinha na adega, e a mulher faz o demônio na casa. Ela dança, ela escuta música, ela conversa, é uma coisa absurda a senhora Forbes dentro da casa. Uma vergonha para a senhora Forbes do dia. A senhora Forbes da noite é outra pessoa. As crianças, percebendo que ela é uma hipócrita, tomam uma decisão extremamente radical. Eles decidem matá-la. A partir daí, essa história caminha-se para um desfecho inimaginável, que eu não posso falar aqui. Vale a pena conferir o verão feliz da senhora Forbes aí e perceber o rumo que a história começa a tomar. Para mim, é uma das melhores histórias de suspenses que eu já li na vida. E da literatura, para mim, até o momento, eu não li nada igual. Vale a pena ler. Um outro conto encantador do Gabo é o A Luz é como Água. O Gabo contou em certa vez, numa entrevista, deu um problema de luz na casa dele, ele chamou o eletricista, né? E o eletricista começou a medir as coisas lá. E o Gabo falou pra ele, mas como que você mede a luz? E o eletricista fala pra ele, não, dá pra medir a luz é como água, né? Dá pra medir normal. E isso ficou na cabeça do Gabo e ele decidiu escrever um conto sobre isso. Então ele conta a história de um grupo de meninos que mora também no exterior, se eu não me engano é em Barcelona também, eles moram num apartamento. E um dia eles pedem para os pais um bote salva-vidas de presente. Imaginem vocês a cara dos pais ao saberem que os filhos querem um bote salva-vidas de presente, sendo que eles moram num apartamento. Para que um bote num apartamento? Então o pai propõe o contrário, que eles tirem notas excelentes. E as crianças de fato tiram notas magníficas na escola. E o pai dá de presente para eles esse barco. Eles conseguem levar o bote para o apartamento. E um dia em que os pais vão ao cinema, um dos irmãos arrebenta uma luz e da luz começa a vazar. Vazando pela casa e eles começam a navegar a luz ali. Esse era um dos contos quando eu era criança favorito ali do Gabo. Eu li por diversas vezes esse conto quando criança. Até que um dia as crianças também começam a pedir instrumentos de mergulho para os pais. E os pais começam a achar aquilo muito radical. A mágica desse conto é sem igual. Ele vai tomando uma proporção de magia e delicadeza que só o Garcia Marques é capaz de fazer. Eu sou apaixonado por esse conto. Vale a pena ler e descobrir quais são os segredos de A Luz é como Água. O último dessa coleção, porém não menos importante, é O Rastro do Seu Sangue na Neve. Neste conto, nós temos um casal, são bonitos, são ricos, não tem problema nenhum na vida deles. No entanto, eles estão em lua de mel, tem um machucado na mão da moça, bem pequeno assim, um dos dedos, que está vazando sangue. E aí começa a vazar tanto sangue por esse machucado que ela põe a mão para fora do carro e fica um rastro de sangue na neve. E aí o que acontece? Eles ficam procurando uma farmácia, eles estão ali nos Pirineus da França, eles ficam procurando uma farmácia, alguma coisa para poder socorrê-la ali. E por fim eles acham um hospital. No entanto, as coisas são um pouco mais complicadas do que parecem.
Uma coisa a qual eles não haviam contado é que a moça está grávida, de 2 meses já, safadinho. Apesar de eles estarem casados há pouco tempo. Então ele fala isso pro médico do hospital, o médico fala pra ele, olha, ela vai precisar ser internada, porque ela perdeu muito sangue e tal, e você volta aqui no dia de visitas. Ele volta no outro dia para ter notícias da esposa, e simplesmente ele não pode entrar, porque só pode entrar no seu hospital nos dias de visita. Ele fala pra ele, tá pensando que aqui é o quê? Que aqui é o seu paizinho de merda lá? Não. Aqui tem dia de visita e você tem que respeitar os dias de visita. E aí ele acaba ficando uma semana ali perdido ali para poder visitar a esposa. É uma situação absurda, as burocracias a qual ele vai passando. No entanto, o desfecho da história é um tanto comovente. Vale a pena ler O Rastro do Seu Sangue na Neve e entender a composição do começo da história com o fim. O Gabo amarra muito bem as histórias. Esse livro do Gabo, Todos os Contos, tem os 4 livros com os contos do Gabo. Hoje eu fiz apenas de 12 contos peregrinos. Eu vou ter que dividir esse vídeo, pois não dá para fazer tudo num vídeo só. Gabriel Garcia Marques é sempre uma grata surpresa. Bom, para você que gostou, eu peço para dar um joinha aí. Qualquer dúvida, leiam os contos, comentem aqui embaixo do vídeo, eu respondo para vocês também. E a gente bate um papo aí sobre as nossas impressões, né? A minha e a de vocês em relação à obra do Gabo. Se inscreva no canal, próxima semana tem mais vídeo.